Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa temporada 3 do Desenrola SMS. Então, quem está chegando agora, né, seja bem-vindo. Aí, quem já nos acompanha, obrigado por seguir, né, com a gente nessa caminhada aí. Hoje vai ser o 12º episódio, né, Yuri? Exatamente. Nossa, como esse tempo passa. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica de segurança do trabalho. E estamos aí para dividir um pouquinho da nossa experiência. Isso aí, pessoal. Então sejam bem-vindos aí à nossa terceira temporada do Desenrola SMS. Eu sou o Yuri Machado, engenheiro de segurança, engenheiro de produção, técnico em segurança do trabalho. E antes de a gente começar a falar um pouquinho mais aqui sobre o nosso episódio, né? Então a gente vai falar um pouquinho também aí hoje sobre os nossos patrocinadores, o pessoal que nos apoia, o pessoal, né, que dá esse suporte para que a gente consiga levar esse conteúdo para vocês e que a gente consiga dividir as nossas experiências aí, como a gente sempre diz, né, que isso é um espaço nosso, é um espaço que a gente quer crescer como profissionais, né, e certamente aí esses nossos apoiadores aí fazem isso também acontecer e também proporcionam esse tipo de conhecimento para vocês, tá? Então, nós temos aí a AS, né, a Gestão Jurídica Empresarial, nós temos aí a consultoria Prossegue, temos a APSE, né, de cursos de bombeiro civil, e temos aí parceiro novo hoje, né, parceiros novos na nossa terceira temporada. Então temos aí a Rapex, a Rapel e a Ratep, né? E aí a gente já vai entender um pouquinho melhor esse nosso novo apoio, tá? A gente já vai explicar um pouquinho melhor, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E temos também, né, Deise, a MetaSafety, né, que é a nossa empresa aí de cursos no metaversos, né, que o pessoal aqui do Desenrola, eu, a Deise, toda a equipe do Desenrola, estamos lançando no mercado aí, que é um curso que vocês vão poder fazer o treinamento lá dentro do metaverso. Então sigam lá no Instagram a gente, no @desenrolasms, no nosso canal no YouTube, vocês vão entender um pouquinho melhor também a respeito disso. E temos também a Studio Games aqui em Porto Alegre, no Shopping Praia de Belas, e nós também temos aí nas principais capitais do país. Tá certo, Deise? Então, o que a gente vai falar hoje do nosso Desenrola, Deise? Muito bom. Hoje o assunto é bem interessante e vem muito a calhar também com o MetaSafety, né? Porque Exatamente. a gente fala bastante de NR35, né, lá no MetaSafety. E a NR35 completou no final de março 11 anos, né? 11 anos de existência, né? A norma completou. E a gente vai falar então um pouquinho sobre ela, mas também sobre um anexo dela, né? O anexo de acesso por cordas, que é mais recente ainda, né? A NR35 com 11 anos é, né, super recente, mas mais recente ainda o seu anexo de acesso por cordas. E aí a gente vai entender também um pouquinho sobre todo o histórico disso, que na verdade já é bem mais antigo do que isso, né? Para falar com a gente sobre isso, a gente está aqui com o Roberto Gaspar. Ele é dono da Rapel, né, e sócio da Rapex e da Ratep, né, que a gente acabou de comentar aqui. Tem formações na área de refrigeração, mecânica automotiva, meio ambiente, informática, elétrica. É bombeiro civil, supervisor de espaço confinado, especialista em proteção contra quedas e trabalhos acima de 200 metros. Além disso, é instrutor de acesso por cordas N3, também a gente vai entender depois um pouquinho o que é isso, né? Tem 16 anos de experiência atuando na área de construção civil, aeroportos, indústrias e treinamentos. Suas paixões são seu filho, gosta de viajar, altura, né, paraquedismo e gosta de aprender. Seja muito bem-vindo, Roberto. Boa noite, obrigado. E aqui com nós também está a Cassiana De Gasperi. Isso? De Gasperi. Legal, bonito nome. É sócia da empresa Rapex e Ratep também, formada em administração de empresas pela UCS, pós-graduada pela FSG e MBA pela FGV. Em gestão empresarial, com 22 anos de experiência atuando na área administrativa, sendo os últimos 12 anos no segmento de prestação de serviços às empresas de construção civil. Suas paixões é viajar e gosta também de um bom vinho. Muito bem, muito bem. Seja legal. muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Bem-vindos aqui com a gente. Que legal, né? Ter especialistas falando sobre este assunto aí. É uma área que gera muito interesse, né? E a gente vê tanta coisa na internet sobre isso, assim, tanta informação jogada por aí, né? É bom a gente poder ouvir de um especialista, né? E tudo, todo esse histórico, toda
essas particularidades aí de NR35 que trabalha em altura. É verdade. Já não é de hoje que a gente queria trazer alguém dessa área, né, para conversar conosco aqui. Como a Daisy falou, a gente encontra muita informação, não só desencontrada, né? Aí pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí a gente também que trabalha na área, que trabalha com docência, os alunos perguntam também, eu vi isso, eu vi que então, já era consolidado o que a gente queria, então a gente fica muito feliz, né, de vocês terem aceitado, né, esse convite, essa participação aqui, e certamente aí vai ser de grande valia para a gente poder entender um pouquinho mais também o que é, né, esse anexo específico da NR35, e nada melhor que vocês aí como especialistas na área para nos dar esse padrão, né, esse norte, né, principalmente. Para a gente começar, né, eu acho que é interessante a gente conhecer vocês, né? A gente deu uma breve apresentação ali, mas a gente queria entender um pouquinho melhor assim, a experiência profissional de vocês, né? Dentro dessa questão de trabalho à altura. A gente viu ali, por exemplo, que a Cássia ela já tem uma parte de gestão, uma pegada de gestão também, e o Roberto já tem essa parte também operacional, de técnica, né? Então, a gente queria entender um pouquinho mais assim, sobre a experiência profissional de vocês. Como é que vocês chegaram até esse ponto, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar então pela Rapel, né? Vamos Porque lá, tudo então. começou, a gente se encontrou pela Rapel, né? Na verdade, assim, eu sou profissional de acesso por cordas há bastante tempo, mas tudo começou com uma antiga empresa que existia aqui no Rio Grande do Sul, talvez uma das pioneiras, eu acredito, que era a Stonehenge Mountain, né? Lembro. A Stone para quem é mais antigo do acesso por cordas, era o xodó, né? Todo mundo amou trabalhar naquela empresa. E eu sou cria dessa empresa também. Conhecia o Elton, que também é uma figura enigmática e bem conhecida, né? O cara conceituado no mercado. E, na verdade, me certifiquei por acesso por cordas por muita pressão dele. Porque eu trabalhava como existe muitas pessoas hoje, sem ter certificação. Comecei assim, pelo normal, né? Eu sempre costumo dizer assim, eu não critico quem está lá embaixo porque eu também vim de lá. E não critico quem está lá em cima porque é para lá que eu quero ir, né? Tá então, certo. assim, comecei todo errado, mas a gente tem que ter a serenidade de ver, poxa, se eu estou fazendo errado, vamos buscar fazer o melhor caminho, né? Às vezes a gente demora a ter esse entendimento. Então, com isso, comecei a prestar serviços. Na verdade, a minha formação inicial ela foi toda voltada para metalurgia, né? Fiz automação industrial, fui atrás era programador de torno CNC em Santa Catarina e voltei para o estado justamente para tentar voltar a trabalhar na minha área de formação. Foi um desastre total. Por quê? Total. Por quê, velho? Porque a metalurgia no Rio Grande do Sul já estava muito diferente de quando eu tinha ido para Santa Catarina. Eu fiquei lá quase 6 anos, 7 anos, mais ou menos, 8 anos, não lembro, sou muito ruim com datas. E quando eu voltei, o cenário era catastrófico, né? Então, não deu certo. Mas continuei estudando, enfim, e para poder me manter, porque lá eu tinha um salário muito bom, e aí quando eu voltei o salário era praticamente o 10%, 15% do que eu ganhava. Que loucura. Bom, quando tu ganha 1.000, tu ganha 10, maravilha. Agora quando esse efeito é reverso, complica bastante, né? E eu comecei a fazer o vulgo rapel, né? E aí foi o rapelzinho aqui, rapelzinho ali, aquele negócio começou a dar certo. E de tanto dar certo, eu disse, cara, eu vou tentar profissionalizar esse negócio. Quebrei uma vez, quase, né? Passei muito aperto, passei muito trabalho e fiquei devendo para funcionário, que na verdade na época não era funcionário, aí tinha que fazer, eram os freelances, né? Sim. E aí acertava com um para fazer um freelance aqui, aí acertava com outro na diária ali, e aí o cliente não pagava, e como tu já não tinha fundo, tu ia embolando aquilo ali, foi um desastre no início, assim. E com isso, eu disse, bom, preciso me profissionalizar, preciso treinar, preciso me qualificar, até para poder prestar um bom serviço. Aí comecei a fazer cursos dos mais variados, até mecânica de carro eu me formei, até curso de barbeiro eu tenho. Justamente para poder, assim, claro, nunca vou cortar um cabelo na corda, né? Mas nunca pensei nessa situação. Mas seria inovador. Seria inovador. Seria muito inovador. Anota aí. Novos projetos. Novos projetos. E aí, com isso, então, eu comecei a aumentar a minha grade curricular para justamente poder prestar um bom serviço. Porque o acesso por cordas no estado, ele é um marido de aluguel que se pendura. Ele é isso, ele é visto como uma profissão para algumas pessoas. Poxa, eu não tenho qualificação para fazer uma determinada função, então eu vou fazer alpinismo e me penduro.
E eis o Sim. problema. A maioria vem, na verdade, do rapel esportivo. Esportivo. Assim, Essa nata que nós temos hoje aí dos mais antigos eram escaladores, eram montanhistas, eram cara que gostava da escalada e que aí começaram a usar aquilo ali como meio de ganhar um por fora claro, e aí se profissionalizaram, né? claro. Então, claro. quando veio realmente a revisão da NR35, quando veio a revisão de acesso por cordas em 2007, se não me engano, eu até anotei aqui em algum lugar, 2007, a primeira norma de acesso por cordas. Bom, daí sim, o pessoal se especializou e caiu de cabeça mesmo, boa fundo. Mas antes eram tudo escalador, tudo os caras do rapel. Por Sim. isso o nome da empresa, rapel urban, né? No meio urbano, rapelzinho no meio urbano. Claro. Claro que a ideia foi se especializar, né? Então, bom, vamos certificar e vamos começar a trabalhar de uma maneira mais correta. Mas então foi assim que surgiu o rapel. Foi de um desastre profissional que virou uma proficiência ali na frente, né? Virou. Só, ainda tem jeito ainda desse. A gente ainda vai. Quem sabe a gente tá nesse caminho. A gente tem jeito ainda, viu? Com certeza, com certeza. Quando tu fala pra mim, tu só faz caquinha, mas olha, uma hora eu vou acertar ainda. É assim que começa, tá certo. Legal. E aí, no meio dessa confusão toda, nós pegamos um contrato, fechamos um contrato com uma empresa que gerencia um aeroporto, né? Um dos aeroportos do Brasil. E num desses contratos estava lá um item a mais, que na verdade a gente acabou... Não, vai ser fácil de fazer, vamos tentar fazer, vai dar certo. Que era a troca de quase 20 vidros. E aí a coisa ficou feia, porque eu nunca tinha trocado um vidro na vida. E aí nós fomos atrás de profissionais que tivessem trabalhado alguma vez, encontramos, conseguimos executar e aí nasceu a paixão por vidros. E aí nós começamos a prestar serviços nessa área também. Hoje, posso dizer assim com clareza que temos, somos uma empresa referência, né, para esse tipo de troca de vidro, seja no Rio Grande do Sul, seja nos arranha-céus de Balneário Camboriú, justamente pela especialização nessa área, né? Entendi, é um nicho que vocês atendem mais hoje é esse. Com mais frequência é esse. Legal. É bem específico, existe todo um procedimento, então a gente tem empresas que trabalham com a gente de uma forma de parceria, né? São consultores, especialistas na área, que nos ajudam a desempenhar esse trabalho exatamente como manda a norma, né? Sim, isso é interessante, né? Porque, na verdade, o profissional de acesso por cordas, ele tem que ser especialista em uma outra área, né? Porque a atividade fim dele não é o acesso por corda, né? Na verdade, isso é só um meio de acesso para chegar ao local, né? E que meio, né? E aí, tem que ter soldador, tu tem que ter, sei lá, pintor, enfim, todas as profissões aí, praticamente, a pessoa tem que ter conhecimento para conseguir fazer, Cara, que né? desafio, né? Desafio enorme. O desafio, né? assim, foi... Na verdade, no início foi assustador, porque eu nunca tinha trocado um vidro e quando eu vejo, a gente tem que trocar dentro de um aeroporto um vidro de 60 quilos, de 2 metros de largura e 1 metro de... E aí tu fez, aqui agora, o que eu faço? Como eu faço, né? Tem um monte de gente lá embaixo. Tá, eu fiz o isolamento, mas esse vidro cai e vai sair estilhaço que tu não vai conseguir nem cortar os caquinhos, né? Sim, tem que pensar em tudo isso. Foi também. muito complicado. Imagina. E depois vieram mais desafios dentro do mesmo aeroporto. Ou seja, dentro desse aeroporto nós trocamos mais de 100 vidros. O aeroporto funcionando. Foi uma experiência incrível. Imagina. Carro passando, ônibus passando, gente cruzando isolamento, porque ninguém obedece no Brasil isolamento. Isolamento e nada é a mesma coisa. Tu pode botar um cerquite de 3 metros de altura, o pessoal dá um jeito de pular. Ah, mas é impressionante. É impressionante. E o aeroporto eles acostumaram a dançar debaixo da cordinha desde quando piar, nunca mais pararam, né? A vida inteira. Para de passar debaixo da corda. Parece que tá escutando a música de fundo, né? Colocar assim. Não, é impressionante. Aí tu imagina, se o pessoal no local de trabalho não respeita, né? Aí tu imagina o pessoal que tá transitando, né? Realmente, imagina o tamanho do desafio. Complicado. Sem contar projetos de interdição de via, junto com o IPTC. Então, não foi um escopo qualquer. Esse foi um escopo bem diferenciado. Assim, trago isso com muito orgulho e carinho, porque foi uma ascensão enorme da empresa com esse trabalho. Conheci profissionais fantásticos na área. Até hoje nós temos contatos. Alguns saíram e mesmo assim continuam nos contatando para fazer outros trabalhos pelas empresas que eles trabalham. Enfim, foi uma coisa muito bacana. Assim, eu trato com esse trabalho com um carinho, assim, guardadinho no canto do coração. E daí, como é que foi parar nos treinamentos, afinal? Pois é, o meu sonho era ter um centro de treinamento. E com isso, na época, quando eu conheci a Cassi, ela trabalhava por uma empresa que beneficiava vidros. Né? Trabalhava lá alguns aninhos, né? Já tinha uma experiência ali. E
E quando nós nos conhecemos, a gente começou a trabalhar junto. Então, a Rapel prestava serviço para a empresa dela. Entendi. E aí a gente se deu muito bem na maneira de trabalhar, o negócio foi andando, mas a gente se deparou com o que a gente acabou de mencionar, a falta de mão de obra qualificada. E das duas empresas. E aí, o que nós pensamos? Poxa, a gente tem que criar uma maneira de capacitar essas pessoas para que elas consigam prestar um bom serviço. Porque nós nos deparamos com a seguinte situação, o pessoal ia para a obra e aprendia na obra como trabalhar. Pô, cara, não dá para aprender a trabalhar na obra. Sim, não tem expõe como. a pessoa ao risco, né? Não só pelo risco, mas às vezes, por exemplo, uma vedação. Uma vedação não põe ninguém a risco, por exemplo. Né? O cara vai usar luva ali, vai vedar, tá tudo certo. Mas a vedação não vai ficar adequada. Mas a qualidade daí a tem mais a questão da Sim, qualidade do serviço também, né? A qualidade, o prejuízo por tu não saber vedar, tu ter que tirar aquele material, né? O gasto desnecessário com o trabalho, enfim, o troço tava do avesso. E aí um belo dia, disse, olha só, eu preciso ir para casa pensar, eu vou dar um jeito. E era um domingo, isso era 8 horas da noite, e eu disse, na terça-feira eu vou te apresentar um projetinho que eu criei aqui, vamos ver se dá certo. Falou para ela isso? Falei para ela. E ela, tá, beleza. A gente ainda era fornecedor e cliente nesse momento, né? E a gente trocava... Na verdade, a primeira troca de vidro da Rapel, dentro do aeroporto, a empresa dela nos fornecia vidros. Então, eles foram nossos clientes. E aí, depois, reverteu esse negócio. Que loucura. Uma loucura enorme, assim. E até então eu não sabia nem que de vidro era laminado, não tinha nada, não tinha menor, não tem nada. Vidro tem cor. E vidro é vidro, é só isso que eu entendi. E aí, nesse processo, apresentei para ela na terça-feira um projeto de juntar, fazer uma turma, enfim, né? De que pegasse os funcionários da nossa empresa com os funcionários da empresa dela e ministrasse esse treinamento com especialistas na área, né? Olha, pega os caras de vocês que são os melhores lá, que, enfim, que tem um conhecimento a mais e treina. Porque vai melhorar a mão de obra de vocês e a nossa. Então, eu também vou conseguir prestar um serviço melhor. É bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Sim. A gente paga ali um sábado, um domingo de hora extra para a galera, 2 vezes por mês, enfim. Mas o pessoal sai... Qualificado. Sim. E o negócio, ela diz assim, não. Roberto, tu pensa pequeno demais. Por que a gente vai fazer só pra gente? Vamos exteriorizar esse negócio. Vamos fazer pra todo mundo. Claro. Porque todo mundo, com certeza, tem a mesma dificuldade que a gente tem, né? Claro, né? Porque não era uma... Não era específico das nossas empresas, né? Claro. E o mercado é carente. Verdade, né? De mão de obra qualificada. Verdade. E aí, nessa, a gente... Bom, vamos fazer a Rapex. Vamos fazer um centro de treinamento. Fomos além, né? Fomos além da ideia inicial e... Eu disse, bom, então já que é para fazer um negócio, quer dizer, isso palavras dela, né? Já que é para fazer um negócio, vamos fazer bem feito, vamos fazer do início. E a gente começou a fazer. E no início, essa sociedade ela era para ser entre as empresas, né? E aí a gente achou, bom, não vai dar certo, os pensamentos muito diferentes, e ela assim, Roberto, eu quero ser tua sócia, eu quero fazer contigo esse negócio. Assim, então vamos. E aí tá dando no que tá dando. Legal. Ô, Roberto, e tu comentaste, tu é N3, né? N3. Mas eu lembro que tu comentou até numa outra oportunidade, né? Que para chegar a ser N3 tem todo um processo, né? Que tem que acontecer. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas também desconhecem, assim, se tu puder, inclusive, comentar um pouco disso, assim, né? Porque tem todo um caminho, assim, o que é N3, na verdade? Vamos lá. Na verdade, sim, o primeiro que eu sempre digo é a força de vontade, né? Eu ainda brinco com o pessoal lá na empresa que 50% é instrução e 50% vai contigo, né? Vai por ti mesmo. Porque, assim, a pessoa tem que querer fazer as coisas. Então, assim, tu vai ter instrução? Vai. Mas os outros 50% depende de ti. Sim, tu vai ter que correr atrás. Vai também ter que colocar correr o teu atrás. esforço ali, né? Ninguém vai te... Sim. É o te vira, né? 50% instrução, 50% te vira. Então, assim, hoje para ser um N1, por exemplo, que é o primeiro nível de acesso por corte, tu tem que ir lá fazer teu exame, né? Ver se está tudo bem com a tua saúde. O médico tem que atestar que está lá apto para trabalhar em altura. E aí, com base nisso, tu tem que ter pelo menos a 5ª série, né? Eu não sei se para eu chamo de primeiro grau ainda. Quinta série do primeiro grau. Fundamental agora. É fundamental. Fundamental, né? E é que agora são 8 séries, parece, né? 9, eu acho. 9, o fundamental agora são 9, 9. E então tem que ter a 5ª série, tem que ter o ASO, né? Especificado ali apto para trabalhar em altura. E
boa vontade. Boa vontade. Aí o histórico escolar, entregar a documentação básica ali e tal. E aí tu faz o treinamento. Esse treinamento inicial são 40 horas. Então o profissional tem que estar disposto a... Como é que é o nome desse treinamento, Roberto? O pessoal que quiser Treinamento de acesso por cordas. Treinamento de acesso por cordas é o que te habilita a trabalhar como nível 1. Exatamente. Inicialmente. Claro, depois de todo esse processo que tu falou, dos pré-requisitos aí que tu comentaste, né? Então tu entrega toda essa documentação lá para o centro de treinamento, as meninas vão avaliar essa documentação, vão mandar para o órgão certificador que nós somos credenciados, eles vão analisar, não, esse cara está apto a fazer o exame, beleza. Aí ele faz esse treinamento de 40 horas para ser o nível 1 de acesso por cordas. Então ele passa por 40 horas de treinamento, dentro dessas 40 horas, 8 delas são teóricas, né? Então ele vai ter todo o conteúdo mínimo ali para atender os requisitos mínimos da NR35, né? Vai entender o que é fator de queda, vai entender o que é zona livre de queda, vai entender como é que funciona, como é que ele tem que trabalhar, como é que ele tem que botar o cinto, toda aquela função. E aí sim ele começa a fazer a parte prática, né? Diante dessa parte prática, ele passou desse treinamento de 40 horas, nós vamos considerar se ele está apto ou não a fazer o teste, né? Então, de uma forma muito transparente. João, por exemplo, acho que tu não está pronto ainda para fazer o exame. Quem é que faz essa qualificação? Tu tem um profissional daí de nível 3 que faz essa... Isso. Digamos assim, pode fazer ou não pode fazer? Na verdade, o instrutor que dá esse treinamento, ele qualifica já o cara. Olha, eu acho que tu está pronto ou não está pronto para prestar o exame, né? Vamos considerar que o João lá fez o treinamento, está apto para fazer a prova. E aí ele vai chegar no sábado no treinamento, né, no centro de treinamento, vai vir um outro profissional, que não é o mesmo instrutor, para examinar ele. Para garantir Sempre tem que ser dessa forma. Por exemplo, se eu sou instrutor do centro de treinamento e ministrei o treinamento para ele, no dia eu me torno um nada ali, né? Ser quieto, inanimado, só observo. Justamente para que ele preste o exame de forma íntegra, né? Sim, e o cara isento, né? Que seja isento também a avaliação dele, que não tenha nada de emocional. Exato. O cara é meu facho. O coração fica na mão, porque, poxa, tu fica com o cara ali a semana toda, tu quer que o cara passe, tu não quer que o cara reprove, né? Então, tipo, tu quer que o cara... ele pegou, ele entendeu as manobras, ele vai saber executar. Às vezes não dá. Mas a maior parte das vezes o pessoal entende, consegue. E aí, quando não consegue, quem sabe fica mais umas 2 horinhas hoje. Fica mais uma horinha, fica mais um pouquinho. Olha só, treinamento é noturno, vem sábado. Vem sábado, passa 8 horas comigo aqui, a gente toca um violão, a gente toma um café, né? A gente reforça no café para te ficar fortão, né? Toma umas vitaminas, sei lá, para te poder se sentir bem e preparado, para chegar no dia do teste tu não ficar na dúvida. Porque algumas pessoas reprovam não porque não sabem, mas porque bate o nervosismo. Na hora, e o nervosismo é o pior. Essa é a pior parte, porque tu não tem como ajudar. Às vezes o cara sabe a técnica, mas ele tá tão nervoso. E aí ele, vai. E aí naquele vai... E daí, desculpa interromper o teu cronograma aí de N1 para N2, enfim, né? Depois tu segue contando, mas existe 3 órgãos certificadores, né? Sim. Aqui no Brasil. Poderia comentar quais? O nosso treinamento hoje ele é credenciado pela ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. Temos também a ANEAC, Associação Nacional de Acesso por Cordas, e tem a IRATA. Eu não vou saber pronunciar porque é inglês e eu não falo inglês. Mas a IRATA tem a IRATA Brasil. Então, responde para a IRATA Internacional, que fica no Reino Unido. Então, nós temos essas 3 certificadoras, né? E vocês certificam pela ABEND. Por que pela ABEND? Bom, primeiro motivo. Minha primeira certificação, e na verdade todas elas, foram pela ABEND. Então, peguei um carinho especial por essa certificadora. Segundo, porque quando eu me certifiquei, foi com 3 pessoas importantes para mim. Uma é o Pato, o Breno, né, que foi meu instrutor de acesso por cordas, meu primeiro instrutor de acesso por cordas. O Elton Renan Fagundes e o Thiago Santos, que escreveu lá, é coautor do Manual de Acesso por Cordas, né? Para quem faz o N3 lá na empresa, e o cara já ganha o livro, né? Então, o livro tem todas as manobras ali para ele poder ler, entender, referência das normas, dos procedimentos e tal. Então, quando ele se certifica, ele ganha esse livro. Então, essas são as 3 certificadoras hoje no Brasil. IRATA, ANEAC e ABEND. Perfeito. Tá. E aí o N1? Vamos lá, vamos voltar pro N1. Vamos voltar pro N1. Aí o cara... o cronograma. Aí no sábado, então, ele passou aquela semana toda, se for de dia, né? 40 horas de segunda a sexta com a gente e tal, fez tudo certo. No sábado ele faz a prova. Passou,
De 7 a 10 dias depois, chega o certificado dele e ele pode começar a trabalhar. Ah, legal. Tá. E aí, assim... tem mais um caminho agora. Tem. Aí tu tem lá... Porque ele se ajeitou na cadeira. Agora vem. É longo. Agora complica. Se ajeitou na cadeira. Bom, agora o primeiro passo passo tá com a certificação. O resto, vamos ver agora. E agora? Na verdade, assim, o profissional ele se qualifica ali, ele pega o certificadozinho dele, mas ele só vai ser um bom N1 daqui a 1 ano. A verdade é essa. Então, assim, fiz o meu curso, já sou um baita profissional. 1 ano trabalhando. 1 ano trabalhando. 1 ano trabalhando. Não é um ano, em casa, né? Me formei, daqui a 1 ano eu tô top. A gente tem uma máscara que diz, o óbvio precisa ser dito, né, pessoal? Não é botar o certificado na gaveta e esperar 1 ano que vai ficar bom. Por favor. Até porque para te passar pro nível 2, tu tem que ter 1000 horas no DRAP. É esse ponto que eu queria chegar. Né? E aí começa a complicar. Conta o que é o DRAP. O DRAP que eu não trouxe, mas a gente pode depois, se der para botar na tela. O DRAP que é um registro. Ele é um dispositivo que é um registro, como se fosse uma carteira de trabalho do acesso por cordas. Diário de bordo. Um diário de bordo. Como tem no paraquedismo, por exemplo. Eu tenho a minha lá. Pulei, saltei, fiz tantos saltos. Aí anota ali os saltos que tu fez. Para dizer que tu tem tantas horas de voo. O piloto tem tantas horas de voo. E quem é que anota isso ali? O profissional de acesso por cordas N3. Que é o supervisor de trabalho em altura. E aí é que entra a complicação maior. Porque existem várias empresas hoje. Você diz assim, eu quero um alpinista. Bom, chuta uma em pedra, sai 10. Eu quero um alpinista bom. Começa a complicar um pouquinho mais. Não, eu quero tá dificultando. Eu quero um alpinista. Eu tenho. Tem que ser bom. Tá exigindo muito, né? Aí complicou. Né? Tem muitos profissionais bons no mercado, mas a gente tem que entender que assim, não é porque tu é alpinista que tu é bom em tudo. Né? Sim. Não há como. Claro. Tem alpinistas eletricistas que são ótimos eletricistas e tem alpinistas eletricistas que não são tão bons eletricistas. Claro. Então, por exemplo, eu quero um eletricista. Vocês conhecem quantos eletricistas bons? Pouquíssimo. Né? Chuta um número. 10. E desses 10, quantos fazem acesso por cordas? Nenhum. Certamente nenhum. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, 10, talvez dos 10, 3 são bons. E dos 3 bons, qual se pendura? Nenhum. Complicou. Então, começa a ficar bem mais complicado o processo. Porque se pendurar, qualquer um se pendura. A gente vai para lugares, às vezes, que os caras estão lá naquelas cordas de qualquer maneira e botam só uma corda e fica o cara puxando na mão. Enfim, tem de tudo, né? Mas e a qualificação? Né? Por exemplo, eu costumo dizer para o pessoal, qual é a diferença entre um pedreiro, né, um profissional que trabalha na construção civil, que faz reboco e aquela função toda, e um profissional de acesso por cordas? Qual a diferença entre os dois? Nenhuma. Porque o que me importa é a execução do trabalho. Se o meu alpinista não sabe rebocar, eu boto o meu pedreiro no andaime. O acesso por cordas é um meio, já fala o próprio nome, acesso. Ele quer o acesso por cordas. O acesso por cordas é um meio de executar a atividade. Então o cara tem que ser tão bom quanto o outro pedreiro. Os dois têm que ser pedreiros, senão o serviço não rende. Entende? Essa é a distinção. Eu preciso de um eletricista. Pô, qual a diferença de um eletricista que sobe no andaime e um eletricista que sobe numa corda? Nenhuma. Sim. O que importa é o cara executar uma boa atividade. Vocês vão me contratar para fazer um trabalho lá, trocar um vidro. Com certeza existem vidraceiros muito melhores que eu, até porque eu não sou vidraceiro. Mas eu sei me pendurar. Entendi. Tá, e aí então o cara foi lá, trabalhou N1, fez as 1000 horas, né, lá, conseguiu a certificação. Um carimbinho do N3. Carimbinho do N3, aquela função toda. Depois eu quero te perguntar um negócio disso. Não Com certeza, eu sei até a pergunta. Existe, né? Tá, infelizmente. Eu ia te perguntar isso aí. Enfim. Tá, e aí depois? Fez as 1000 horas, eu quero ser N2. Beleza, aí tu tem que fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, pela Bend, ela exige que o profissional de acesso que está se qualificando, né, querendo se qualificar como N2, ele também tenha o curso de primeiros socorros. Então, já complica mais um pouquinho. Né? Então, ele tem que ter o curso de primeiros socorros. Beleza, tem as 1000 horas, tem o curso de primeiros socorros, tá tudo certinho, vai fazer o exame. Tem que passar 40 horas de treinamento. De novo. Outra vez, porque mudou o nível. Mudou o nível, mudam as manobras. Claro. Complexidade, claro. Né? Complexidade. Eu costumo dizer assim, um exemplo bem esdrúxulo, mas é mais ou menos assim. O N1 é o pedreiro, o N2 é o mestre de obras e o N3 é o engenheiro. Entendi. Demora a chegar lá. Sim, né? sim. Tem muito N3 que, por exemplo, lá atrás nunca foi N1. Porque quando veio a norma de acesso por cordas, poxa, os mais qualificados tinham que ter níveis, até para poder cumprir a norma, né? Claro. Tu cria a norma, tem os 3 níveis. E agora, tu não tem os níveis, tudo N1, tu tem que qualificar as pessoas. Eu conheço pessoas hoje que já estão N3 e nunca foram N1. É uma pena. Porque tu tem que sofrer o processo.
Eu comecei como N0, N1, N2 e N3. E ainda tem o processo, porque eu quero chegar em N3CX, né, que é o examinador. Sim. Então, assim, é muito difícil tu passar por esse processo e tu encontrar empresas que trabalham obedecendo às normas. Eu levei tempo para conseguir chegar nesse nível, mas demora também encontrar pessoas para concorrer hoje nesse nicho. Por exemplo, tem empresas que tu contrata, tem lá o N1 e o N2, mas não tem o N3. Aí o cara chega, às vezes, por exemplo, lá no centro de treinamento, assim, Cassiano, olha só, eu quero fazer meu N2. Não, beleza, cadê teu DRAPC? DRAPC? Que é isso? Que é isso? Nunca ouvi falar. Nunca teve assinatura de um N3, ou seja, o cara sempre trabalhou sem ter uma supervisão. E aí, nesse caso, tem como ele fazer, se tu conseguir comprovar que ele trabalhou com isso? Aí chega na pergunta que o Yuri vai fazer, mas antes de responder a pergunta que o Yuri não fez, né? Quase Chico Xavier, né? Tu viu que eu tava psicografando aqui. Mas antes disso, a gente pode dizer o seguinte, tem. O primeiro modo é entrar numa empresa que tem N3. O que passou, passou. Não volta mais. Não tem como ele pegar... Não tem como resgatar isso. Talvez tu possa fazer um book comprovando que tu trabalhava por conta, que, né? Eu tenho aqui os meus contratos de trabalho e tal, mas nem sempre é aceito. Que droga, né? Porque tu vê isso é um tempo perdido na vida da pessoa, né? Com certeza. Porque se tu pode até ter trabalhado, mas tu não tem o registro, faz como, né? Se tu não tem como comprovar... Como é que tu vai comprovar que tinha alguém que tu estava trabalhando de forma correta? Não tem como. E aí, quanto tempo se passou, né, nisso aí? Às vezes, tem profissionais que chegam lá com 5, 6 anos de experiência na área. Essa outra pergunta que eu ia te fazer. O pessoal questiona bastante pra gente. Terminei o N1 por N2. Existe um período de tempo que eu tenho que cumprir aquelas 1000 horas? 1 ano. Sim. Para ser N2, pelo menos 1 ano. Tu tem que passar 1 ano e 1000 horas, não é um ou outro. Ou um ou outro, né? Então, passou 2 anos e eu consegui só 300 horas... Faz mais 700 e tá tudo certo. Ou pode ir lá no CT, fazer os aulões com a gente, né? Que a gente tá com a turma agora pro dia 6 de maio. E aí, se tu ficar às 8 horas com a gente, tu recebe 8 horas no DRAP de treinamento. Aí, se tu for e passar por esse processo uns 3 anos, mais ou menos, aí tu consegue passar de nível. Gente. Não, mas é interessante, né? É interessante, tu mesmo disseste, né? Tem um processo, tem uma escalada, tem degraus. É importante ficar claro isso, que a gente não consegue burlar esse sistema, né? E isso pra gente que é da área de segurança, ele é muito importante, porque, enfim, a gente fica muito chateado com algumas coisas que a gente vê na área, né? E acho que a pergunta vai mais ou menos nessa linha que eu vou te fazer. Parece que sempre há um jeitinho da pedalada, da burla, né? Sempre há um jeitinho. E se tratando de segurança do trabalho, eu entendo que, poxa, cada vez que a gente burla uma barreira, a gente aumenta lá um desvio dentro de uma pirâmide, de burn. Estatisticamente, cada vez que a gente burla uma barreira, a gente tá, né? De 600 para 60, 60 para 6. Exato, aquela, né? E aí eu te pergunto, essa assinatura desse N3... Tu pode encontrar no Mercado Negro por 3 pilas, assinatura, 3 pila a hora. Eu faço essas perguntas auspiciosas, né? Porque eu já passei por algumas situações, assim, já ouvi agora, sabe, ali no meio, tipo, o fulano lá assina pra... É tentador. E eu me arrepio quando eu escuto. Imagina que tu trabalhou 7 anos da tua vida, talvez tu não tenha percebido isso, né? Foi lá, renovou teu N1, porque 3 anos tu tem que renovar, então tu fez teu curso de acesso, daqui a 3 anos tu renova. Eu disse, já tenho experiência da com pau. Eu vou fazer meu N2. E aí tu não pode porque tu não tem assinatura no DRAPC. E aí vem o cara assim, 3 pila a hora. Dá 3 mil, cara. Bom, mas eu vou pegar minha quita e... Acontece. Infelizmente acontece. E aí é unanimidade. Qualquer dono de empresa que tem um centro de treinamento, que tem uma empresa de acesso por cordas e faz de tudo para cumprir as normas, às vezes, porque a gente sabe que mesmo existindo a norma, existem essas adversidades que tu tem que tentar remanejar um jeito de pelo menos trazer para uma condição mais segura. E tu sabe que os caras vão lá e fazem isso. Sim. E às vezes essas empresas estão competindo contigo, né? Difícil, né? Muito, difícil daí muito. Tu conseguir jogar o jogo dentro da regra, né? Porque daí tu tem gente que tá, né, burlando a regra e aí... Fica sucateado, né? Não vamos longe. Se tu botar no Google aí, tu acha NR35 a R$60. Sim. E tu não precisa nem ter a prática. Online. Nada.
online. O pior não é nem online, porque eu acho que a parte teórica até poderia fazer online. Mas eu nunca vi alguém fazer NR35 sem ter alguém do lado, pelo menos instruindo. Tem nunca que ter uma vi. prática, né? Uma prática. Que é o que a norma pede. Pode fazer online? Pode fazer. É permitido. E aí tu tendo, né, a parte prática também, de alguma forma, né? Tu tem que... Tá, e aí o N2, beleza, fez lá, conseguiu se formar e tal. É sofrido esse cara, porque nós estamos aqui falando, mas e se for pra lá, vai pra cá? Terminou. Segue o caminho aí. A criatura conseguiu. O cara quer ser N3 agora, porque ele, né, enfim, o N3 é o cara que faz os planos de trabalho, faz o plano de resgate, é o responsável pela atividade, quero fazer esse negócio. E aí, como Aquelas é que vai? 1000 horas já foram, tá? E aí agora tu precisa de 2.500 horas para poder pleitear o N3. Então no total são 13.500 contando. 13.500. E aí a gente não tá contando aqui dia de chuva, a gente não tá contando feriados, a gente tá contando as horas que ele se pendurou. E aí tem tempo Então, por também. exemplo, o cara foi contratado lá para fazer um trabalho e é num telhado. Ele não tá pendurado. Então se ele não tá pendurado, não tô contando a hora de acesso. Verdade, né? Tu tá trabalhando de NR35, filho? O que você quer? Tem nada de acesso por Não tem corda. nada de acesso por corda. É quanto tempo você tá pendurado. Aí, por exemplo, mas eu trabalhei 10 horas. Bom, tudo bem, eu vou assinar 6 no teu DRAPIC. Por que tu não passou as 10 horas pendurado? Até porque, assim, a carga de horário de trabalho é 8 horas e 48 minutos, né? Ou, às vezes, o pessoal trabalha 9, não trabalha sábado, enfim, tem as escalas lá. Mas, enfim, você não passa o tempo todo das 8 horas de trabalho na corda. Você tem que montar a ancoragem, você tem que botar o cinto, você tem que descer para almoçar, você para um pouquinho antes, você desce um pouquinho antes, sai um pouquinho depois. Então, de 8 horas, você trabalhou 6. Com muita sorte, né? Sim. E agora? É 6 horas por dia. Tá 6 horas por dia, você multiplica lá para uma... E acho que a Daisy perguntou antes ali, Roberto, desculpa te interromper. E vamos lá, tempo entre esse N2 e N3, qual é o prazo para cumprir essas 2.500 horas? 30 meses. É verdade, né? O cara tem que... É ruim. O cara tem que querer mesmo O cara tem que querer, né? tem que querer. Tem Homem-Aranha, né? E sem contar os valores, né? Porque, por exemplo, você tem que fazer... tem mais isso ainda, tem né? mais os valores, que mudam de nível para nível. É mais caro o CN3. É mais caro o CN3. E daqui a 3 anos é como se nunca se tivesse se pendurado na vida. Você vai tentar fazer o mesmo nível, mas se você acha que não está em condições, você pode até diminuir o nível, tá tudo certo. Então, por exemplo, fiz meu N1, beleza, consegui as 1000 horas, tudo certinho. Aí o cara assinou meu DRAPIC, vou pleitear meu N2, fiz meu N2. Daí daqui a pouco, sei lá, fiquei um tempo parado, não vou conseguir renovar, não me sinto apto. Bom, volto a ser nível 1 só para não perder a possibilidade de me pendurar. Mas tem isso também. Tem isso também. Entendi. Você vai ficar 3 anos de novo esperando. Posso tentar de novo? Pode tentar. Você está com a certificação válida. Então eu posso tentar de novo. Mas para chegar a nível 3, é pelo menos esse tempinho. E quantas horas aí de treinamento daí para nível 3? Para nível 3, 48 horas. Porque começa a pegar um pouquinho mais pesado. Por quê? Não um pouquinho. Na verdade, eu acho que ainda é leve, sinceramente. Quanto mais eu estudo e aprendo e busco informações com pessoas, inclusive, que têm mais informação que eu vejo que esse tempo ainda é pouco. Imagina que você vai trabalhar durante 48 horas estudando para ser supervisor de trabalho em altura. 48 horas. É uma complexidade de um trabalho muito grande, enorme. Né? Para 40. Realmente, né? Se tu for ver... 48 horas é pouco. Você é bombeiro civil, você passa mais de 300 e poucas horas. Verdade, Aí né? para ser um supervisor de trabalho em altura, independente da altura, né? Porque assim, você faz um treinamento em 6, 7 metros de altura. Você vai trabalhar depois a 100, 200, 300 metros de altura. Então assim, você sai dali pronto, qualificado para trabalhar em qualquer altura. Roberto, quer dizer que eu sou N1, eu trabalho até 50 metros, o N2 até 100? Não existe isso. CN1, claro, vai muito da gestão da segurança e do entendimento do profissional. Mas, por exemplo, eu jamais colocaria um N1 recém-formado a trabalhar num prédio de 200 metros de altura. Não tem como. Não há como. Ele não tem psicológico para isso. Uma situação ali que ele passa numa roubada, ele vai acabar se matando. Não tem como. Mas você vai colocar pessoas mais qualificadas. Mas, às vezes, a pessoa mais qualificada é um N2 recém-formado. E agora? O que você faz? Você bota o cara lá ou você não bota? Ele tem um certificado. Tem toda essa questão ele de gestão pode. também. Teoricamente, ele pode. Ele pode. Mas
Tudo posso, porém nem tudo me... Como é que é? Não me convém. E agora? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso, hein? Vocês estão inspirados. Filosófico, anota aí pra saber depois. É que quando eu tô no TikTok, eu fico vendo a página de vocês ou então o Cortella. Isso, isso aí. Muito bom, muito bom. Outra pergunta, assim, Tá. Como é que funciona na prática? Tu comentaste, eu não vou colocar o cara lá que é N1, eu não vou colocar o cara que, né? É obrigatório, por exemplo, que eu tenha um N3 full time na empresa enquanto tiver gente pendurada trabalhando? Pendurado ou não pendurado. Todos os 3 níveis são obrigatórios. Você quer ter uma empresa de acesso por cordas, tem os 3 níveis. Ponto. Não há meio termo. Tá, por exemplo, eu tenho uma atividade... mas tem empresas que não têm. Bom, elas não trabalham conforme a norma. Daí não considero nem concorrente. É simples. É muito simples. Hoje eu tenho empresas de referência, não vou fazer marketing aqui pro pessoal da concorrência, né? Mas existem empresas no mercado aí que estão há anos trabalhando, alguns nem tanto tempo assim, mas trabalham conforme a norma. São concorrências leais, que a gente costuma dizer, né? Eu tô te falando... Você tem até orgulho de concorrer com o cara. Assim, tô concorrendo com esse cara, velho. Eu vou dar-lhe pau nele no orçamento. Não vai ser pelo preço, vai ser pela qualidade. Eu vou lá e vou mostrar que sei fazer melhor que ele. Porque você tem orgulho com quem que você está concorrendo. Agora tem empresa que você... eu tô lá com a X, Y, Z. Ih, não, cara, faz com eles que tá legal. Vai bater, né? Vai bater. Não, o que eu te pergunto, tá? Eu já tive experiências, por exemplo, assim... ficou uma polêmica no ar, eu acho que a gente conseguir aparar essa aresta. Vamos lá. Tem um item da norma lá, né, que fala que não era uma empresa especializada nessa questão de acesso por corda. Era uma empresa de manutenção que dentro da empresa tinha essa questão de acesso por corda. E aí ficou uma discussão lá, porque tem um item na norma lá que fala que o supervisor ele pode dar suporte remoto. Sim. Uhum. E aí gerou uma polêmica. O que é esse suporte remoto, né? Desde que tu tenha lá o N2, enfim... O que vocês da área entendem como sendo esse suporte remoto de um N3? Bom, se é remoto, você tem que atender quando precisar, né? Então, você tem que estar disponível a atender quando precisar. O que a norma fala? A norma fala que na frente de serviços você tem que ter pelo menos um N2 e um N1. Você pode ter 6 alpinistas. Um deles tem que ser N2. Um deles tem que ser N2, exatamente. Perfeito. Mas e o N3 onde é que fica nessa situação? Ele pode ficar lá no escritório? Pode. Só não pode como ele também deve. Mas ele não é N3 de cadeira de escritório, né? Sim. A gente chama lá o N3 de pipe rack. Só fica lá, sobe 20 metrinhos e desce, tá tudo bem. Não, ele também tem que ir pra área, ele também tem que supervisionar, ele também tem que descer para ver se o cara tá legal. Será que esse cara tá trabalhando direitinho? Porque ele também tem o plano de resgate para fazer. Ele tem uma série de documentações que ele tem que tomar conta, né? Ajudar a técnica de segurança ou o técnico de segurança a fazer análise de risco. Até porque está lá na norma, né? R35 basicão lá. A zona livre de queda deve estar constando na análise de risco. E tem gente que nem bota isso lá. Né? Então, tá na norma. Você tem que ler e interpretar. E aí também a gente tem outro problema bem grande. Interpretação. Né? Cada um interpreta como lhe convém. A norma, exato. A norma ela é clara no que ela diz. Agora, como ela diz é uma coisa. Como você interpreta ela é outra. E aí chegamos nesse problema, porque o acesso remoto, o que é esse acesso remoto? É você poder dar a supervisão para o pessoal, às vezes numa videochamada ou como precisa, mas existem trabalhos que o N3 é full time. Por exemplo, a gente tem um trabalho numa ponte aí, não vou mencionar o nome do cliente, mas esse trabalho específico, o N3 tem que estar lá o tempo todo. Por quê? Porque trabalho sobre água tem que ter o N3 full time. Ponto. Né? Tá, mas aí nesse caso, tu falaste, né, a norma é bem clara, só pra gente deixar claro, inclusive, né, pra quem... Qual é a norma que fala isso, né? NBR 15475. Isso que eu queria que trouxesse, assim, né? A gente tem uma legislação hoje brasileira, né, que fala de acesso por corda, que ainda é bem... Nós temos 3 referências assim, né? De norma, 4, na verdade. Na verdade, sim, a maior parte das normas brasileiras, elas são Ctrl-C, Ctrl-V do que tem lá fora. Né? Então, assim, você pega a NFPA lá, você traduz no Google Tradutor ali, bota o número da ABNT, claro que não é bem assim, né? Sim, mas ela é baseada Mas ela é baseada no que tem fora. Tanto que as normas, elas falam, na ausência de normas brasileiras, procure referência lá fora. Então, assim, as normas que nós temos brasileiras, elas fazem referência a muita coisa lá fora. Quando você fala em NBR, você está falando de uma instrução técnica. Inclusive, essa semana agora, a gente teve uma turma de NR35, o rapaz perguntou, Roberto, mas eu sou obrigado a fazer o que está escrito na NBR? Cara, você não é obrigado a nada.
Você não é obrigado a fazer nada. Você faz se você quiser. Agora vai ter as consequências. Aí você tem que saber se você vai ter a arma para poder guerrear contra essas consequências depois. Assim, a NBR é uma instrução técnica. Ela diz para você como você tem que fazer. Ou seja, teve um grupo de especialistas daquela área, daquele determinado assunto, que sentou, quebrou a cabeça para escrever esse negócio para você fazer da melhor maneira. Não vai fazer, tudo bem, mas se der problema ali na frente, você vai ter que assumir o BO. Você não tá respaldado, né? Você não tem respaldo nenhum, porque você não fez. Poxa, a Associação Brasileira de Nanotécnicas está lá, cara. Você não fez por quê? Sim. Ah, porque eu quis fazer do meu jeito. Tá bom, agora você assume as consequências do seu jeito também. Sim. E na NR35, foi o que eu expliquei para ele, a NR35 já não te dá essa opção. Ela é muito clara, isso aqui é lei, cara. Tem uma portaria lá que descreve que faça-se cumprir. Tanto para a parte do trabalhador quanto para a parte do empregador. Faça-se cumprir, não é faça o seu querer, né? É faça. Mas também, até eu brinco às vezes que é o eterno conflito, né? A legislação, na maioria das vezes, a maioria não. A legislação faz e ponto, né? Mas se fosse tão simples, não tinha advogado, juiz para julgar, porque o pessoal acaba, né? Mas ela tá ali, né? Tá ali, ó, é proibido. Gente, não, mas não tem A e B. Eu queria entender um pouquinho mais a Cássia. Nesse processo, assim, como é que é a tua contribuição, assim, como é que é a tua atuação lá dentro da Rapex, né? Como é que é essa tua, né, como eu falei aqui no começo, essa tua visão mais de gestão, assim, eu achei legal, né, que o Roberto falou no começo, não, vamos ampliar isso aqui, uma visão total ali de administração, né, nisso, né, e onde é que entra a administração dentro dessa área ali desse negócio de vocês, né? A minha formação e experiência, toda ela sempre foi nessa área de administração, né? E nos últimos 12 anos eu atuei nessa empresa e ela tinha, né, todo esse contato com obras e necessidade de ter todo esse cuidado de segurança. Sim. Né? Então, conheci o Roberto, né, a gente começou a conversar e a necessidade de ter pessoas qualificadas e tal foi nos unindo, né? A gente foi conversando. E aí, o que me levou, por exemplo, assim, a fazer uma sociedade e abrir um centro de treinamento, né? A gente precisa de mão de obra qualificada. No setor que eu atuava, né, que eu trabalhava nessa empresa, trabalhei mais de 20 anos lá, e via também a realidade do Roberto, né? Então, a gente, acho que foi uma coisa, assim, que fechou as ideias, na verdade, assim, a gente... Vamos fazer, acho que o mercado precisa, né, de empresas sérias, empresas que realmente coloquem isso, né, como uma necessidade, porque tem, né, alguns centros de treinamento, mas o Roberto, como Rapel também, né, tinha essa necessidade, né, e a minha parte é gestão. Então, assim, hoje a gente está atuando com o Rapex, eu sou sócio dele na Rapex. Mas a gente tem vários projetos já no papel para crescimento nesse segmento mesmo, tá? A gente já abriu a Ratep, que também é uma das empresas que a gente trouxe aqui para apresentar, né? Onde a gente executa testes nas obras, testes de estanqueidade. Permeabilidade à água, o que é um teste de estanqueidade? Explica para nós aí. Um teste, para o pessoal que está assistindo verdade, também. Exato. A gente tem hoje, né, uma norma, na verdade, brasileira, né? Anteriormente a setembro, foi outubro do ano passado, existia, né, uma norma americana. Então, o Brasil se baseava nessa norma americana para fazer os testes em obra. Tá? Então, hoje existe, por exemplo, um teste em laboratório, né? Então, as empresas que executam os edifícios, né, fazem as fachadas, as esquadrias, elas testam aquela esquadria em laboratório, num ambiente controlado. Mas, na realidade, depois que essa esquadria vai para a obra, ela é diferente, porque passou por todo um processo de produção, né, mão de obra, enfim, tudo, instalação, né? Tudo. E aí, se tinha essa necessidade de fazer esses testes, só que até então não existia uma norma brasileira. A partir do ano passado, ali no final do ano, se consolidou, enfim, né, se criou uma norma brasileira e a gente identificou um mercado, aí, um nicho de mercado interessante para a gente atuar. Né? Legal. Que as empresas, elas estão, na verdade, cada vez mais preocupadas em entregar produtos com qualidade.
Sim. Então, o que que acontece? A construtora garante que está entregando para o cliente, né, uma janela estanque, que ele não vai ter dor de cabeça depois para, né, enfim, chamar alguém para vedar aquela esquadria que está entrando água, Sim. que não deveria, né? Sim. E aí, pensando nisso, a gente expandiu. Como a gente tem a Rapel, que tem a mão de obra, né? A gente tem o centro de treinamento. A gente disse, não, vamos expandir um pouco mais. Vamos abrir um pouco mais o leque aí de Vamos abrir o produtos e leque, serviços. Legal. É legal. E aí vocês usam a mão de Mão obra, de obra qualificada de acesso por uhum. cordas para fazer Isso. esse tipo de E não deixa legal. de estar atendendo, né? A gente fornece laudo, RT, Claro. então tudo dentro das normas, né? E não deixa de estar fornecendo, né, uma qualificação também, né, para o mercado. E eles têm uma formação específica para isso, o pessoal que faz esse tipo de inspeção, tem alguma certificação? Sim, Como é que funciona na verdade isso? eles recebem treinamento, né? A gente tem todo a Rapel, né, que são os funcionários hoje que executam esse teste, eles passam por um treinamento para identificar, enfim, para poder seguir exatamente o que diz a norma. A gente tem também o acompanhamento de uma pessoa que é um consultor, que também nos auxilia, né, nessa parte mais de normas, enfim. E aí a gente consegue dar todo um certificado com laudos, né, dentro da norma. E esse profissional que assina o laudo e que emite a RT é quem exatamente? É um engenheiro. Engenheiro civil. Engenheiro civil. Legal, bom saber, né? Interessante. Eu confesso que civil. até a primeira vez que eu conversei com o Roberto, né, que dele me falou desse trabalho, eu fiquei assim, cara, eu sou um ignorante, porque eu não sabia, realmente. Nem sabia que Sabe existia. que nos Estados Unidos eles fazem de uma maneira muito diferente esse mesmo teste. Como é que eles fazem lá? Eles constroem um pavimento, colocam as esquadrias e testam. Deu tudo certo, eles constroem o próximo pavimento, colocam as esquadrias e testam. Terminou a obra, o equipamento é descartado. Então eles já contemplam no próprio processo de por construção etapa a etapa daquilo ali. Então, Então quando eles entregam a obra, eles não têm problema de impermeabilização. Já Nada, foi feito, já foi. passo a passo ali. O passo a passo já foi feito. Aqui é um pouco diferente. Assim, o que garante esse teste, né? Trocando em miúdos. A norma, se não me engano, é 10.8.217, tá? O que garante esse teste? Qual é o benefício de ter esse teste de estanqueidade? Para que eu faria esse teste de estanqueidade? Imagina o seguinte, o Yuri contratou a Cassiana para fazer a fachada dele, tá? Ele foi lá, construiu o prédio, ele pediu para ela fazer lá a alvenaria lá, fazer a junção e instalar toda a esquadria. Aí o Yuri quer saber se realmente a esquadria que a Cassiana está instalando é adequada, se não vai entrar água. Porque qual é o medo do Yuri? É depois de entregar o apartamento para a Daisy e começar na segunda semana, terceira, entrar água por conta de qualquer chuva. Então, quando tu faz esses testes, tu garante que tu já não vai ter esse problema, porque ele simula uma tempestade. Esse teste é justamente para isso, para simular uma tempestade. Tu vai jogar água ali com pressão de no mínimo 2 quilos, 2,5 kg, 3 quilos naquela esquadria e vai jogar a água a rodo. Tem uma vazão específica, tem uma pressão específica. Interessante, né? Não é de qualquer jeito, Não é de né? qualquer jeito. Tem um ensaio todo. Não vai tocar um lava-jato lá para testar, né? Uma mangueirinha. Tem um método para fazer. Tem um método para fazer. E aí tu consegue garantir que, poxa, eu vou entregar e eu sei que não vai ter problema. E qual é o respaldo também dessa situação? É bom para quem está instalando, porque quando ela sai daquela obra, às vezes o Yuri vai lá e contrata uma empresa não tão qualificada assim, que vai lavar aquela fachada com aquela pele de vidro linda, nova, perfeita, bem vedada com um lava-jato. E vai jogar água na vedação. E vai deteriorar toda aquela vedação que ela passou o escambau para deixar perfeito. E aí, tu mesmo tá deteriorando o teu próprio bem. E aí, o que acontece nesse caso lá? Se eu aí tu chama a Rapel e ela vai lá e resolve. Ela foi lá, certifiquei contigo e tal, eu vou lá e contrato, né, com perdão da palavra, o Zé da esquina pra ir lá, porque é mais barato. O que acontece com a garantia lá? Já era. Porque a garantia ela é validada no momento que eu te entrego a obra. Por quê? Porque o silicone, ele tem um tempo de cura. Ele tem um tempo de durabilidade. Então, a empresa de esquadria vai te dar lá 2 anos, por exemplo, no mínimo, 2 anos de qualidade na vedação. Então, você sabe que você fez um teste. Poxa, você contratou uma empresa para fazer esquadria. Eles instalaram as esquadrias, fizeram todas as vedações, fizeram o teste de permeabilidade à água. Não entrou água,
Poxa, então alguma coisa aconteceu. Aham. E foi depois que eu saí. Uhum. Então a Sim. responsabilidade já não é mais minha, é sua. Ah, então eu quero fazer uma perícia. Vamos chamar alguém especialista aqui para ver o que tem na fachada. Aí ele vai ver lá que tem uma fissura num silicone. Ele vai ver que... Ou talvez a gente... As pessoas andam, né? Então, se tá passando, você vai ver que tem alguém lavando lá com a fachada com lava-jato. Ih, esse prédio eu já fiz. Já aconteceu contigo isso, Já, cara? já. Passar no lugar e ver... Inclusive com a empresa que eu prestava Bah. serviço. Fotografou e mandou, ó, daqui a garantia de vocês, ó, tá, Já vai... era. Tinha uma pessoa que eu me reportava na empresa que eu dizia: ô Graça, olha só, deu B.O. Olha só, vão te chamar aqui, ó. Vão te A chamar culpa pra não é prestar minha. garantia. 2 meses depois chamaram, ó, tá entrando água. Ah, maravilha. Bah. Então assiste esse vídeo aqui. E aí depois a gente conversa. Que Então droga, acontece, né? acontece. Mas nesse momento, quem tá se respaldando é quem construiu e quem executou. Não, legal. Claro. Era um serviço que eu realmente não conhecia. Até porque não assim, a conhecia esquadria ela tem uma limitação. Quando você vai abrir uma empresa de esquadria para testar, a construtora ela vai pedir lá o laudo da esquadria, né? O Claro. teste, a qualificação técnica daquela esquadria. Porque você vai fabricar a sua esquadria e vai mandar para um laboratório. Ô, minha esquadria tá boa? Tá entrando água? Tem algum problema? Né? Sei lá, modelo de fabricação. Você está criando um projeto ali, você tem que saber se fazer o teste se vai ser válido, né? Vai funcionar. Imagina, né? você vai pegar um prédio de 20 andares ali, você não vai testar essa esquadria? Você vai passar. Você vai levar para os órgãos competentes que vão fazer o teste em laboratório. E aí a palavra-chave, em laboratório. E quando a gente faz o teste lá na obra, a gente está fazendo com todas as condições adversas pertinentes. É outra história. É gente né? tocando massa na esquadria, é sujeira, é pó, é batida, Verdade, né? é um monte de gente andando. Às vezes o cara tá na pressa de fazer e aí você testa no ambiente real. Você não Claro. tem mais um teste em Legal. laboratório, Claro. você tem o teste real. Muito legal, muito legal. Muito bem, a gente acho que já está se encaminhando para o final, mas eu queria ainda perguntar uma pergunta clássica, sim, se vocês têm alguma história engraçada para contar, para compartilhar com a gente. E aí? Tem umas situações que... O que vocês passam aí nesse meio, né? Que vocês Tantos gostariam de compartilhar? anos aí, né, Tantos anos, de trabalho. O que vocês já presenciaram? Acho que a pior de todas é ver gente nua. Cara, Como assim, em cima da corda? Imagina, É, a gente na corda, as pessoas nem sempre. Ah, entendi. ele passa nos andares, Você né? vai lá nos Que andares, você vê a galera situação. tomando banho, janela aberta, gente fazendo amor, pra não dizer coisas piores. Você vê as cenas absurdas, assim. Gente, Que situação, gente. é um inferno. O troço é fora do comum. E o pior de tudo, você bota lá um aviso, ó. Por favor, vai ter uma manutenção através de alpinismo, tal dia, programada, de tal a tal horário. Mantenham as esquadrias fechadas, as janelas fechadas, feche essas cortinas. E o pessoal liga o botão do azar e vamos embora. E aí você pega a gente tomando banho, Gente, você que pega a gente fazendo... constrangedor de isso. tudo. Não, olha, Uma vez me tocaram água no prédio. Tava lá trabalhando bem distraído, né, com a GoPro aqui no capacete, filmando e tal. Quando eu vi aquele balde de água, assim... O que houve? Sai da minha janela! Eu disse, tá! Ainda bem que não era água quente, né? pois é. Pensou? É um Já risco? pensou? É um É um risco. risco, Mas tem né? gente que entrega cafezinho, também você quer uma água, você quer um café. Tem. Alcançar água pela janela. Tá brincando, Aham, cara? Tem, bah, tem. vocês estão aí nesse sol aí, eu vou te alcançar uma água. Aham. Quer uma aguinha? Bah, Querido. não olha. queria incomodar. Disse, não é incomodação, toma aqui uma aguinha. Disse, pô, cara, muito obrigado. Você tem um bom dia. Essa da água que te tirar, foi em ti mesmo? Foi em mim. Foi Bah. complicado. Aqui não, Batman. Mas eu acho que ela tomou um susto, cara. Eu Aqui só não, pode- Batman. Vai fora. Acontece. Que legal. Olha, essa é uma das partes que eu mais gosto dos episódios, assim, porque Não, sem todas as contar- áreas têm, né? Tem. Sem contar coisas que acontecem, mas que também são legais. Por exemplo, final do ano tem um cliente nosso que nos contrata anualmente para fazer o Papai Noel. Ah, sim. Ah, É legal, muito legal. Tem uma parte, né? A gente faz aí em alguns hospitais, desce de super-herói. Faz Acho que eu já vi umas legal. reportagens. Já, sobre isso, é né? muito legal. Tem várias empresas que fazem, né? Não, e é muito legal falar isso, porque tem gente que não se preocupa com essa parte de acesso, né? A gente vê um monte de Papai Noel descendo aí e um monte de chaminé amarrado por uma corda,
com um negócio amarrado na cintura, e assim, a moda bicho, então que bom que Pior, né? tem Sim. empresas que se preocupam Não, em toda vez que eu contratar vejo um profissionais. negócio desse aí, olha como é que tá, geralmente na foto, assim, e eu só falo, só por Deus mesmo. É muito raro o ver ano- certo, né? No ano passado, no Dia das Crianças, nós íamos fazer num hospital específico e aí desabou o mundo. A gente ficou chateado, porque a gente queria fazer, mas as condições de segurança não eram as mais adequadas, assim. Sim, Com sim. chuva, poxa, por exemplo, em outros lugares, por exemplo, em Portugal, o pessoal faz acesso por cordas e pode estar desabando o mundo chovendo. O pessoal lá não critica isso, não. Uhum. Mas lá não tem a tal da descarga elétrica, né? Você não tem os raios lá, aqui você tem. Sim. Sim, Então, sim. Roberto, você acha correto? É meio difícil analisar esse fato. Porque, por exemplo, se você considerar que você está lavando uma fachada, você também está todo molhado, não faz muita diferença. Sim, Você a tá lavando água em fachada, si a água em não si é um não é o problema. Aham. Mas os outros fatores, sim. Vento e Porque é uma descargas. condição que você não consegue resolver, né? Você não consegue controlar. Claro. O lava-jato você está controlando. O tempo, não. Exato. Você não controla o O tempo. vento pode mudar. Condições adversas. Várias né? coisas podem Várias acontecer, coisas mudar. Mas é bacana, assim, eu lembro que a gente fez num hospital específico e eu sou meio manteigão, assim. Então, quando as crianças chegam e te abraçam, é a que melhor legal. coisa do mundo. Que E legal. nessa última agora, o meu filho foi junto. Então, eu fui de Thor e ele de Thorzinho. Que legal. Que Foi um legal. negócio... Vem, papai, vamos lá, vamos embora. Que bacana. Foi muito bacana. É uma coisa, assim... Que legal, gratificante, né? gratificante. Eu vou dizer assim, não pelas crianças, cara. Não pelas crianças. Quem mais ganha, com certeza, somos nós. Mas assim, tu vê aquele pai, sabe? Chega a me trancar a goela. Tu vê aquele pai com aquele brilho no olhar, dizendo assim, poxa, cara, é o pior dia pra mim do ano. Era pra ser um dia feliz, dia da criança e o meu filho tá no hospital. Verdade, né? Obrigado por melhorar meu dia. Aquilo ali é o melhor pagamento que tem. A gente quer, pai, mas a gente sabe, né? Que a gente preferia que qualquer coisa acontecesse conosco e não com os filhos, né? E aí poder proporcionar. Legal, cara, legal. Parabéns pela iniciativa de vocês também, é bem legal. Bom, estamos nos encaminhando aí pro nosso final. A gente acha que, mais uma vez, iríamos longe aqui se a gente deixasse, né? E a Se deixar o Roberto, então. eu pronto, já né? falei pro Roberto, a próxima vez a gente vai botar um barril de chope, um negócio aqui, que o negócio vai mais longe ainda. Vai né? longe, vai Mas longe. aí, mas fica para uma próxima. Nessa a gente ainda não vai conseguir. Quer falar um pouquinho para nós do nossos brindes? O que a gente vai ter de sorteio? Vai ter? Sim, na verdade, os brindes dos nossos convidados. Primeiramente, primeiro, né? Primeiramente para quem tá aqui e Aquela- depois para quem tá nos assistindo lá. Ok. A gente combinou com eles para eles fazerem de conta que não tinham ouvido também, cara. Aquela cara- Ouvimos, né? Obrigada. Dos nossos convidados, né? Muito obrigado. Personalizado ainda. Isso muito em agradecimento, né? Muito ao obrigada. tempo de vocês, né? Por terem vindo Nós aqui. que agradecemos, imagina. Compartilhar um pouquinho da experiência de vocês Sim. também, né? Sempre é Contar um bom, né? pouquinho. A gente também trouxe um brinde, né, Cássio? Sim. É Olha mesmo? aí. Olha aí, Trouxemos. ó. Não é tão, né, sofisticado, né? Mas Nossa, mas que Sim. chique, olha aí, ó. já Adorei. temos agora. Das nossas. Olha, muito bom. Adorei, ó. Povo. Que chique, personalizado. Viu só, pessoal? Gostei. Então, Muito, os muito próximos obrigada. que vierem aqui já sabem que estão desafiados também a deixar um brinde. A gente fica feliz também, né, pessoal? Tem que sempre evoluir, né? Nossa, Não claro, quero dizer né? nada, fica a dica. Fica a dica, Próximo. já tá feito o desafio aí, melhoria contínua, é uma das nossas né, prioridades aí. Aham. Obrigado, pessoal, muito obrigado. A gente fica muito, muito feliz mesmo aí com essa lembrança de vocês e com a presença de vocês também aí, com a troca que a gente teve aqui. Isso aí. Certamente aí espero que o pessoal também tenha tido essa mesma sensação assim de mais conhecimento de coisas né, diferentes. É importante, por exemplo, assim, a Deise também já está há tempo nisso, né? Eu também já estou há bastante tempo na questão da área de segurança. E conversando com o Roberto, quando eu conheci o Roberto há pouco tempo, já esse finalzinho do ano passado, foi, né? E eles começaram a me contar essa dinâmica deles. Eu falei, cara, tem tanta coisa ainda pra Tem gente aprender. muita Então coisa, é muito né? legal poder trazer essas histórias, esse conhecimento aqui para poder compartilhar com Isso vocês. Isso aí. Bom, nós ficamos também muito felizes, né, do convite. Primeiramente, parabenizar pelo canal, pela iniciativa. Eu achei fantástica a iniciativa de vocês, Legal. de divulgar essa parte de segurança, né? A gente sempre diz, segurança é minha prioridade. Tá, mas até que momento? E isso aí eu vi no canal de vocês também. Até que momento que é prioridade? Agora ou mais tarde, né? Então, assim, trazer isso em primeiro lugar, eu achei fantástico a iniciativa, o contexto, essa parte de segurança, de mostrar para o pessoal. Eu vi os convidados que vocês trouxeram anteriormente, também achei fantástico. Alguns eu já conhecia. Então, assim, parabéns. Que
tenha muito sucesso e contem com a gente. Obrigada, muito Isso aí. obrigada pelo apoio. A gente vai, então, postar uma foto oficial, né, nossa, aqui da mesa. E, então, para vocês concorrerem ao nosso brinde de hoje, que vai ser, de novo, uma camiseta do Desenrola e uma caneca, precisa marcar nessa foto oficial 2 amigos. Só isso, comentar lá, marcando 2 amigos. Pessoal, a camiseta é essa aqui. Isso, não é com a foto do Yuri, graças atendendo a Deus. a pedidos, Obrigado, não Senhor. tem a minha foto, tá? Na verdade, eu tentei fazer uma campanha ao contrário, mas não aconteceu. Então, Só a atendendo mãe do pedidos... Yuri tava pedindo. a minha mãe, coitadinha, ela comenta todo vídeo lá, mas... Mãe, eu ainda vou fazer uma camisa pra ti com a minha foto, assim, tá? De Natal, a gente faz uma especial, daí só orgulho pra da minha ela. mãe. Mas, enfim, ainda então eu falei pra votarem, né? Escreverem lá nos comentários se não, só ela escreveu. Não deu. Não deu certo. Então a camiseta é essa aqui que vocês vão ganhar. Então a camiseta aí personalizada do Desenrola, né? Então, espero aí que vocês gostem. Mais uma novidade que a gente tá trazendo aí nessa nova temporada. A gente quis vestir ela aí pra apresentar pra vocês e pra vocês terem certeza. É que eu acho que tinha gente que não tava concorrendo porque tava com medo que viesse com a foto mesmo. Eu também ficaria com medo. Enfim. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Gente, lembrando então aqui os nossos patrocinadores, muito obrigado pelo apoio, a AS, né, a Gassis e Siebenberg, a Gestão Jurídica Empresarial, a Ápice Treinamentos, a Prossegue Consultoria, a Rapex, a Rapel e a Ratep agora. Muito obrigado, né? Acho que isso faz toda a diferença também pra gente. Nosso parceiro Studio Games também. E conheçam a MetaSafety, né? Visitem lá o nosso site, www.metasafety.com.br e experimentem o que a gente está trazendo de novidade aí para vocês. Tá certo. Então, mais uma vez agradecemos aos convidados. Esperamos aí que, né, de repente, a gente marca uma outra oportunidade também. A gente segue aí trocando conhecimento sempre. Essa parceria aí que seja duradoura, tá certo? Pessoal, encerramos então o nosso 12º episódio, o nosso primeiro episódio da 3ª temporada, e aguardamos vocês numa próxima oportunidade. Isso aí, deixa o like, compartilha com todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até.